Gente, vocês estão animados para a palavra? Eu preciso de verdade que a igreja me ajude na pregação de hoje. Eu estou há uma semana me preparando, desde que eu fui convidado para pregar hoje, o Senhor só me deu uma palavra. Filho, eu sou o centro. E esse é o título da mensagem. Mas eu preciso que vocês creiam que Ele é o centro e que vocês me ajudem a pregar. Posso contar com vocês? De verdade? Amém? Glória a Deus. Vamos. Tudo por Ele. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por mais esse cumprimento, Deus, de uma promessa que o Senhor fez para mim, Deus, há anos atrás. E que não seja, Pai, por mim, que não seja eu, mas seja o Senhor a ministrar, Pai, no meu coração cada palavra, cada mensagem, Pai, que eu liberar, cada oração. Que não seja, Deus, para a minha vaidade, que verdadeiramente eu possa diminuir para que o Senhor cresça em mim. Que a igreja do Senhor, Pai, possa receber essa palavra como uma verdade do céu. Porque nós sabemos, ó Deus, que tudo é pelo Senhor e tudo é para o Senhor. Então que o Senhor continue sendo sempre o centro de tudo na nossa vida. Não só hoje através dessa pregação, mas em todas as coisas que nós fizermos, tudo que nós vamos viver ainda, a gente saiba que o Senhor continua sendo o centro. Quero fazer uma introdução aqui, meu irmão, sobre que precisamos falar mais sobre Jesus. Eu tenho visto, sabe, hoje até aconteceu um fato hoje pela manhã, que eu achei até que era verdade, poderia ser. Um voluntário me procurou e falou: paizão, tem uma pessoa aí querendo apresentar um bebê. Aí eu falei: amém, vamos apresentar. Não, mas é um bebê reborn, uma boneca. E parece brincadeira, mas isso, se a igreja não se posicionar e não trouxer Jesus para o centro, vai acabar acontecendo. Não aqui em Deerfield, mas vocês vão ver isso acontecer. Porque a mídia, as redes sociais têm cada dia mais falado sobre isso. Pessoas têm levado essa boneca para hospitais, querendo fazer plano de saúde. Hoje uma mulher foi amarrada na maca porque ela queria que o médico atendesse a filha dela, que era uma boneca dessa reborn. E nada contra a boneca em si, que até a minha neta tem essa boneca. Mas não você substituir uma boneca por uma pessoa. No Dia das Mães, a Globo anunciou o Dia das Mães sendo comemoradas, uma mãe presenteando a filha, ou a filha presenteando a mãe, enfim, como se fosse representando a mãe e a mãe era uma boneca. Então a que ponto que a igreja de Cristo chegou? A gente exaltando uma boneca, trocando por uma pessoa, um ser humano. Isso faz o quê? Isso faz a gente pensar e acreditar que é a ausência de Jesus nessas pessoas. Vocês estão aí, gente? Estão comigo? Amém. Será que temos falado de Jesus o suficiente para impactar outras pessoas e fazer com que elas queiram conhecer a Jesus que professamos? Temos sido exemplo de Cristo para as pessoas de que, adiante de nós falamos sobre o que o Jesus fez nas nossas vidas? De que adiantaria a igreja? Eu quero frisar bem isso, mas eu quero que vocês entendam. É importante, é fundamental que a gente saiba tudo que a Bíblia diz. Mas não adianta sabermos todos os versículos da Bíblia e não vivermos cada um deles. Então, quando a gente sobe aqui nesse altar, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não de fazer performance, porque a gente não está aqui para isso. Mas a gente precisa despertar para a igreja e para nós. Eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu preciso também entender o que Deus quer trazer para o nosso conhecimento através dessa palavra. A igreja precisa despertar. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se preocupa com a nossa salvação e com a salvação da nossa casa. E é óbvio que isso é importante. Mas será que a gente está levando Jesus para fora das quatro paredes? E aqui eu quero trazer um testemunho para vocês, que talvez algumas pessoas aqui ainda não saibam. Há mais de 20 anos atrás a gente era espírita, eu e minha casa. E por que será que a gente foi espírita? Nem eu sei. Existia uma ausência, um vazio dentro de nós que a gente não conseguia preencher. Mas a igreja nessa época não se posicionou. E ninguém foi falar de Jesus para a gente. Então a gente se entregou aos deuses que foram oferecidos para a gente. E durante 10 anos
a gente ficou nessa caminhada, servindo a outros deuses. Até que um dia a igreja se levantou e uma pessoa foi na nossa casa e falou de Jesus pra gente. E a gente não entendia, né? Porque eles falavam assim pra gente: mas vocês têm promessa. E a gente não entendia, a gente falava: que promessa? O que esses crentes estão falando que a gente tem promessa? E aí a gente foi no fundo do poço, literalmente. Sabe, eu me envolvi numa dificuldade financeira muito grande lá na minha cidade. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu descobri que o poço tinha uma mola. Mas que mola era essa, paizão? A mola se chamava Jesus. E a gente entregou a nossa vida. Pode aplaudir, se for para Ele, pode aplaudir. Tudo por Ele, Ele é o centro. Aleluia. E aí a gente entregou a nossa vida para Jesus. E eu lembro que a dona lá do espaço onde a gente frequentava, no centro, ligou para a gente e falou: e aí, Alice, você vai vir esse final de semana? E a Alice falou: não, eu não vou. Por quê? Porque você profetizou 10 anos na nossa vida que um dia a gente pararia de vir aqui nesse lugar porque a gente ia entregar a vida para Jesus. E esse dia chegou. A gente entregou a vida para Jesus anteontem. E nunca mais, igreja, nunca mais a nossa vida foi a mesma. Nunca mais. Mas porque uma pessoa se levantou como igreja do Senhor e foi na nossa casa falar de Jesus. Então muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas no nosso dia a dia, e eu sei que é importante, mas a gente precisa trazer essa verdade para dentro da igreja. A gente se preocupa com o nosso visto, e é importante. A gente se preocupa com o nosso trabalho, e é importante. Se preocupa com a família, se preocupa até com nossos bens materiais, com a nossa vida financeira. Mas será que estamos nos preocupando com o que verdadeiramente interessa? Jesus sendo o centro da nossa vida. Sabe, essa semana eu recebi É tão engraçado que a gente começa a falar e você foge totalmente do que você tinha escrito. Essa semana uma discípula de um grande pastor americano lá de Jacksonville me mandou uma canção. E ela falou assim: paizão, isso aqui é para os seus momentos de secreto. E eu coloquei uma das canções, era um playlist do Spotify, eu coloquei uma. Gente, isso foi na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje. Eu entro no quarto e coloco aquele louvor, e é tão lindo, e é tão maravilhoso. Eu cheguei até a falar com a pastora Laís, que é do louvor. Falei: Laís, será que era possível colocar essa música? Mas eu acho que não, porque não é muito a nossa pegada. Eu respeito e entendo, mas é uma música que fala tanto do que a gente precisa. E eu fico uns 20 minutos chorando, sabe, de verdade, chorando, porque fala: Senhor, tudo que eu tenho eu entrego nos seus pés. Tudo que eu tenho é teu. Cara, aquilo vem com uma verdade, que nada é mais importante do que a presença de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. E é tão interessante que quando eu estou ouvindo aquele louvor e chorando, cara, nada me perturba, nada me traz medo, nada me tira do centro. E eu fico ali aqueles minutos, sabe, e adorando ao Senhor. Eu falo: Senhor, como eu preciso disso. É um convite para a igreja, e começa por mim. A gente precisa, sabe, ser alertado e ser despertado do quanto é importante a gente entender que Jesus é o centro. Nada passa pela nossa vida sem que Jesus saiba. A gente tem feito muitas visitas, sabe, eu e a Alice. Eu tenho ido em casas, hoje de manhã eu falei isso, de pessoas que nem são da nossa igreja. E eles falam assim: mas vocês não são da igreja, vocês vieram aqui, mas você chamou a gente. Não, eu sei, mas você não é da nossa igreja. Eu falei: eu sou da sua igreja. Você é da minha igreja? Eu falei: eu sou da igreja de Cristo, filho. E hoje eu estou servindo na Lagoinha. Por que eu falo isso? Existe uma essência dentro de nós que tem pessoas que precisam. E muitas vezes a gente está tão preocupado com coisas externas, com o nosso trabalho, com o nosso business, com o nosso dinheiro, o nosso pagamento, enfim, com o nosso aluguel, que a gente se esquece do que nós fomos chamados para fazer. E aí existe uma palavra que diz na Bíblia que buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas, não são algumas, são todas as demais coisas que serão acrescentadas. Então eu preciso despertar não só em você, igreja, mas em mim também, que eu preciso buscar o reino de Deus e falar de Jesus. Hoje tem um casal aqui, eu não sei se está aqui agora, mas estava no lounge de americanos que aceitaram a Jesus. Eu não falo inglês ainda, mas eu lembro que eu falei com eles: eu posso te dar um abraço?
Cara, e foi uma conexão do céu, aquele abraço que eu dei. Por quê? Essência de Jesus, que tem pessoas aí fora que não têm o privilégio que eu e vocês temos de conhecer a Jesus. A gente precisa sair das quatro paredes e levar Jesus para a rua, para fora, para o colégio, para o trabalho, para o mercado, para onde você for. Você precisa falar que Jesus é o centro da tua vida. Porque pessoas vão ser impactadas através dessa palavra. E você vai experimentar coisas que talvez você nunca experimentou. Você vai você vai se entregar. Hoje de manhã a pastora Laís pregou sobre você confiar. Confiar, essa é a palavra. Muitas pessoas confiam em si mesmo, outras confiam, em cavalos, em carros, mas nós acreditamos e confiamos no Senhor, porque Ele é o centro. Ele, o Senhor Jesus, Ele não é só o caminho e a vida, Ele é a verdade. A gente precisa levar a verdade de Jesus. A gente não pode, em 2039 anos, esquecer de que Jesus morreu naquela cruz, não só por mim, mas morreu por você, pela sua família. Se não fosse por Ele, a gente não estaria mais aqui. Ele veio e morreu como um pecador, sem ter nenhum pecado, para nos salvar. Isso é forte demais. Parece uma palavra simples, mas a gente precisa resgatar Jesus dentro de nós. Sabe o que eu vejo muitas vezes acontecer? A gente naturaliza. Eu sou uma pessoa, quem me conhece, eu amo dar testemunhos. Aonde eu vou. Hoje o Cadu estava fazendo aniversário, a gente foi almoçar com ele. E a sogra da Beth, que é a pessoa com quem ele está namorando, chegou do Brasil. E eu, em 2 minutos, contei meu testemunho para ela. E ela chorou, olhou para mim: é mesmo, paizão? Eu falei: eu preciso. Eu disse para Deus que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, eu ia contar. Então, se eu contei esse testemunho para você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, me perdoa. Mas se for para edificar a sua vida e para que fosse proclamado o que Deus fez, porque não tem nada a ver comigo. Eu posso dizer a vocês que eu cheguei aqui há 4 anos atrás, eu não falava uma palavra em inglês. Eu abracei um homem. Esse homem é americano, eu não sei falar inglês. E ele disse lá no post da igreja dele, da Elevation, lá de Carolina do Norte: abracei um homem em Miami que mudou a minha vida. E ele voltou para Miami, casou com uma ovelha nossa de Miami e queria que eu fizesse o casamento dele. E eu disse: eu não posso fazer porque eu não falo inglês, mas eu quero que você faça. E ele colocou um tradutor para mim fazer o casamento. Isso eu estou falando de mim? Não, eu estou falando de Jesus, porque só Jesus pode fazer, eu não posso. É por isso que a gente tem que falar de Jesus, a gente tem que expressar o que Jesus é. A gente não pode esquecer que Ele é o centro. Não sou eu, não é você, não é o pastor Diego, não é homens, é o Senhor. Ele é o único que pode fazer o que eu não posso. Muitas vezes a gente ora, com a convicção de que a pessoa vai ser curada. E Deus tem zelado e velado tanto. A gente tem tido tantos testemunhos de pessoas que são curadas, portas abertas. Eu preciso que a igreja entenda. A gente precisa anunciar o Evangelho. Eu quero que vocês coloquem amor. Nada que eu falar nesse altar é para minha glória. Sabe por quê? Porque eu não tenho glória nenhuma, meu irmão. Mas eu carrego um Jesus que pode transformar a vida de muitos. Então eu preciso falar, eu preciso anotar. A pastora Laís falou isso hoje pela manhã. Eu preciso anotar cada milagre, cada experiência que eu tenho com Jesus, para poder anunciar boas novas para quem não conhece Jesus. Então, quando eu falo que eu casei um americano, não é para honra e glória minha. Quando eu digo que eu vivi coisas extraordinárias, que eu fui impactado, eu recebi palavras de que eu ainda vou viver muito mais do que eu estou vivendo, você também vai. A mesma promessa que o Senhor fez para mim, claro que em situações diferentes, ela fez para você. Você tem promessa. Agora o pastor Marcinho perguntou: quem tem promessa? A igreja levantou a mão. Então, se existe uma promessa para você, meu irmão, não desista de falar de Jesus. Não ache que está demorando. Não ache que não vai chegar. Creia, porque eu esperei 30 anos para estar aqui nesse altar como pastor. Tudo que eu sonhei na minha vida, porque quando eu saí do espiritismo, adorando outros deuses, a única vontade que eu tinha no meu coração era de ser pastor. Eu queria pastorear pessoas, eu queria amar pessoas, eu queria trazer para elas as boas novas, assim como eu faço hoje comigo. Eu trago a minha memória, eu trago o que me traz esperança. A gente precisa trazer para as pessoas o Jesus que a gente serve. É isso. Aplauda o Senhor, gente. Aleluia. Aleluia. Vamos, pastora, vamos sim.
Vamos ser a geração eleita para proclamar o nome que está acima de todo nome. Onde você tem colocado Jesus, meu irmão e minha irmã? Qual lugar que Ele tem ocupado? Será que é o primeiro, como deveria ser? Temos dito todos os dias: Jesus, tudo que tenho é teu. Ou Jesus, deixa eu fazer do meu jeito, e se eu precisar, eu te peço ajuda. Agora eu começo a pregar, e o título da mensagem é Jesus é o centro. O primeiro ponto dessa mensagem: qual é a importância de Jesus para a humanidade? Jesus não é apenas parte dessa história. Jesus, Ele é o centro da salvação, o plano eterno de Deus. Muitas vezes nos preocupamos com a nossa própria salvação, como eu falei, mas também precisamos nos preocupar com a salvação daqueles que ainda não conhecem Jesus. Em Efésios 1, 4, 5, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido. Isso é muito forte. Isso mostra que os planos são dele, não nossos. Quando eu disse que a gente adorava outros deuses, não foi eu que escolhi Jesus. Ele já tinha me escolhido, mas eu e a minha casa não sabíamos disso. E aí quando a gente escutava dizer sobre promessa, é porque um dia o Senhor sabia que a gente ia até Ele. E algumas pessoas, a gente ouve isso, vão pelo amor, e outras pela dor. Eu precisei chegar no fundo do poço para poder encontrar Jesus e saber que tudo que eu precisava era Ele. Então, meu irmão, eu não sei se todo mundo aqui, eu não sei quem está aqui nessa igreja hoje, se todos são crentes, já entregaram a vida para o Senhor. Mas se você crê que Jesus é o único que pode ser o centro da sua vida, não espere mais não. Entregue a sua vida a Ele. Só Ele pode transformar a sua vida. Nenhuma outra pessoa, nenhuma, no céu, na terra e abaixo da terra, pode fazer o que Jesus pode. Então Ele é o centro. Então entregue a sua vida a Ele, não espere. Porque um dia, talvez muitos procurem Jesus e não encontrem mais. Então Ele está disponível, não só para mim, não só para quem é crente. Ele está disponível para você também, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não perca mais tempo. Jesus está voltando. E muitas vezes a gente naturaliza isso. Jesus pode voltar hoje, eu não sei. A vontade é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. Isso não cabe a mim, isso não cabe ao homem, isso cabe a Ele. Então tudo que você fizer, faça com excelência, faça com amor, como se fosse o seu último dia. Muitas vezes eu fico aqui embaixo pregando, eu não sei o que algumas pessoas pensam, e de verdade, eu vou fazer como o pastor Diego, eu nem estou preocupado com isso, porque eu estou aqui, sabe, queimando para Jesus. Cada louvor eu entrego tudo que eu tenho, porque eu tenho entregue, sabe, o meu melhor, eu tenho vivido. E quando eu ouço essa canção, perdendo tudo por amor e com alegria, eu entendi, perdendo o quê, paizão? Perdendo a minha vaidade, perdendo a minha soberba, sabe, perdendo o meu eu, a minha individualidade. Eu estou perdendo tudo que Jesus não quer. Amém, amém, glória a Deus. E que isso sirva para você também. Viva com amor e com alegria, seja intenso em tudo que você fizer, e você vai experimentar o que você nunca experimentou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa verdade, Senhor. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês nessa mensagem: Jesus é o fundamento de todas as coisas. Em 1 Coríntios 3:11 fala que porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Qualquer outro alicerce espiritual, moral ou doutrinário que não for Cristo vai ruir. Se Jesus não edificar a casa, em vão trabalham o que edificam. Jesus é tudo que nós precisamos. Em Colossenses 1, 16, 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cristo é o fundamento da igreja, da criação, da redenção e da eternidade. Deus não é só o caminho e a vida, mas Ele é a verdade. Que verdade, paizão? Eu era chamado o dono da verdade. Lá atrás, quando eu era espírita e tinha muito dinheiro, eu era considerado pela minha família: chegou o Zé Certinho,
chegou o dono da verdade. Paizão, eu não acredito, você era assim? Claro que eu era. Até chegar o paizão de hoje, que ainda precisa muito ser lapidado, eu era uma pessoa soberba. Eu achava que o dinheiro, sabe, era tudo que eu precisava. Então eu tinha uma bela casa, ganhava muito bem, tinha propriedade, tinha carro novo, mas eu não tinha relacionamentos de verdade, sabe? Eu não me relacionava com a minha família. Eu sei que eu conto isso hoje, parece estranho, a pessoa que me conhece fala, cara, é impossível ser assim, mas eu era assim. Muitas vezes a Alice me chamava e falava, amor, vamos visitar seus irmãos, sua mãe. Eu falava, pra quê, amor? Eu morava, sabe, numa bolha, uma casa que tinha tudo que eu queria. Meus irmãos não tinham o que eu tinha. E eu falava, pra quê? Vamos ficar em casa, vamos à praia, vamos almoçar fora. E precisou que eu fosse ao fundo do poço para o Senhor me mostrar, filho, só eu carrego a verdade. Você não é nenhuma verdade. Eu vou provar a você que você precisa de mim. E aí eu cheguei no fundo do poço, quando Deus, Jesus Cristo, me trouxe para cima, tudo foi diferente. Eu entendi que aquela verdade que eu carregava não era nada comparado à verdade que eu tinha recebido de Jesus. E é assim, Deus foi me lapidando, me transformando, sabe? Me mostrando que só Ele é aquele que é humilde, que carrega a verdade. E aí eu fui, sabe, sendo discipulado por pessoas que caminhavam com Jesus. E Ele falava comigo todos os dias. E eu voltei a me relacionar com meus irmãos, com a minha mãe. Eu lembro que eu não ia na casa da minha mãe, raramente eu ia. Mas eu mantia a minha mãe de tudo que era financeiro. E no último ano de vida da minha mãe, a minha mãe teve câncer. E aí meus irmãos ligaram e falaram, Maurício, vem aqui porque mamãe não está falando mais nada. Eu acho que ela quer só ver você. E eu fui na casa da minha mãe, eu lembro desse detalhe, eu não sei nem por que eu estou falando isso. E eu falei assim para minha filha, filha, pergunta à sua avó o que eu sou para ela. O filho que só dava dinheiro, casa, conforto, mas não dava amor, carinho. E a minha filha foi lá e falou, vó, o que papai é para você? E ela respondeu assim, seu pai é um anjo que Deus botou na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida sem seu pai. E Deus me deu um ano. Deus me deu um ano para mim e Alice ficarmos levando a minha mãe. Sabe, eu saía de Cabo Frio, ia para o Rio de Janeiro, levando a minha mãe para fazer quimioterapia. Ela magrinha e eu de braço dado com ela. E Deus me deu aquele um ano para me resgatar tudo que eu tinha perdido durante 50 anos, sabe, que eu não tive com a minha mãe. Eu fui entender que nada do que eu tinha, dinheiro, casa, propriedade, era suficiente para aquele vazio que eu tinha. E aí Deus me transformou no paizão. E eu entendi que tudo que Deus tinha colocado em mim, eu precisava passar para outras pessoas. Por isso que hoje, quando eu dou um abraço a você, quando eu sorrio para você, é muito verdadeiro. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou para poder expressar. Eu carrego a essência de Jesus. E eu quero que você também seja assim. Então seja um agente transformador. Leve a essência de Jesus que você carrega para outros. Não faça isso só de você. Não guarde esse tesouro só para você. Tem pessoas que só precisam ouvir uma palavra. Hoje de manhã eu falei e vou falar de novo. Pergunta quem está do seu lado. Eu já tive experiências nessa igreja de perguntar como que a pessoa estava do meu lado. E ela estava com dor. Dor de quê, paizão? Dor de fome. Mas se a igreja não souber, você não sabe nem o nome. Muitas vezes quem está sentado do seu lado pergunta, meu irmão, como que você está? Você está bem? E espera ela responder. Não passe pela pessoa e fale, como é que você está? Está bem? Não, espere ela responder. Porque eu já ouvi pessoas que falaram, ele nem esperou eu responder e eu não estou nada bem. Então a gente precisa colocar Jesus no centro. Ele é o mais importante. Não é o que a gente vai fazer amanhã. Sabe por quê? Deus já preparou o seu amanhã. Você pensa que você sabe o que você vai fazer amanhã, terça, quarta, quinta, sexta. Você não sabe. Muitas vezes a gente faz uma agenda e Deus surpreende a gente. E surpreende no sobrenatural. Porque o Senhor, Ele não sonda a nossa conta bancária. O Senhor não sonda o nosso status, sabe, migratório. O Senhor não sonda a nossa cor. O Senhor sonda o nosso coração. Então quando o Senhor sondar o teu coração, que Ele encontre verdade, que Ele encontre amor, sabe, que Ele encontre uma essência que Ele depositou em você. E
que a igreja seja assim, um instrumento evangelístico, que a gente possa, mais uma vez, sair daqui e levar Jesus para fora das quatro paredes, para aquelas pessoas que não tiveram o privilégio que eu e você temos de conhecer a Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, aplauda o Senhor, pai. É tudo para Ele, é por Ele. Aleluia, aleluia. Terceiro ponto dessa mensagem: temos dado mais honra a homens do que a Deus. O mundo exalta artistas, celebridades, influencers, mas o pior é ver cristãos evangélicos dando glória a homens e esquecendo do Cordeiro que foi morto por nós. Não que não tenhamos que honrar pessoas que mereçam, não é isso, mas não dar mais honra a pessoas do que a Deus. O único nome a ser exaltado é o nome de Jesus. Quem morreu por nós não foi nenhum artista, nenhum influencer, nenhum líder político. Quem morreu por nós não foi nenhuma celebridade. Foi Jesus, o único digno de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém, igreja? Aleluia, aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Quarto ponto dessa mensagem: Jesus é o alicerce do mundo. Sem Ele nada seria como é. Precisamos falar mais sobre Jesus do que sobre milagres. Claro que é importante falar de milagres, mas muitas vezes até eu me pego falando tanto de milagres e a gente esquece daquele que faz o milagre. A gente precisa falar daquele, sabe, que faz o milagre. Só Ele que faz o impossível. Então muitas vezes a gente fala, é costume nosso, falando de tudo que Deus tem feito, mas vamos falar mais dele, porque foi Ele que fez, foi Ele, é Ele que deve ser exaltado, e não os nossos milagres. Amém? Não podemos pedir bênçãos a Jesus sem antes buscar o conselho dele. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Eu tenho, nessas visitas que eu tenho feito com a Alice, eu vejo pessoas às vezes falando com a gente, que se frustraram porque fizeram algum tipo de negócio, ou business, ou na área pessoal, e se frustraram. E muitas vezes a gente pergunta, mas você orou a Deus? Você pediu direção a Deus? E a pessoa fala, não, eu realmente não pedi. Eu fiz porque era o que eu sonhava em fazer. E aí quando não deu certo, eu fui falar com o Senhor e Ele falou, filha, mas não fui eu que falei para você fazer. Então a gente precisa viver no centro da vontade de Deus. E quando eu falo isso, Deus me traz à memória a nossa estadia aqui, a minha de Alice, durante esses 4 anos. Muita gente não entende, né? Muitos aqui sabem que a gente é pai do André Fernandes, que é um dos pastores da Lagoinha de Alphaville. E as pessoas perguntam a gente, cara, por que vocês não estão lá com o André? Pô, vocês podiam estar lá, cara, fazendo igreja junto com ele. Mas a gente não se move pelo que a gente quer. O Senhor, quando trouxe a gente para cá, 4 anos atrás, Ele falou nitidamente no meu ouvido, eu vou fazer tudo novo na sua vida. Eu vou fazer com você como eu fiz com Abraão. Eu vou te dar uma geração para você cuidar. E hoje eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui cuidando, sabe, de muitos de vocês. Para a gente é um privilégio. Coisa melhor do que falar sobre Jesus. O quinto ponto dessa mensagem: enxergamos os gigantes com olhos naturais. Eu assisti uma série agora, não sei se algum de vocês já assistiu, na Amazon Prime, falando sobre Davi. E eu observei uma coisa e eu vi alguém falando mais ou menos sobre isso, e eu fui estudar, né, sobre isso. E falamos tanto dos gigantes, mas esquecemos que Jesus deu autoridade a Davi para derrubar Golias. E Golias parecia imbatível. Um homem com aquela altura, com aquele físico. Mas Golias tinha algumas deficiências. Mas que deficiências são essas? Ele era tão grande que ele era difícil de se movimentar pela altura dele. Ele era tão pesado que tinha pessoas que carregavam o escudo dele. E foi justamente nessa hora que Davi viu uma brecha e foi lá e conseguiu derrubar
o Golias. E por que eu estou trazendo essa palavra para a igreja? Muitas vezes potencializamos tanto os nossos gigantes que a gente esquece daquele que é o único que dá estratégia para a gente vencer gigantes. Quantos gigantes a gente já venceu? Eu acabei de falar para vocês o que eu vivia 20 anos atrás. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu achei que não existia mais futuro para mim e para minha família. Eu entrei em depressão, ficava trancado dentro de casa. Mas olha o que eu estou vivendo hoje, eu e a minha casa. Hoje, toda a minha família serve ao Senhor. Aquela minha mãezinha, que o Senhor deixou eu resgatar todo o amor, todo o carinho que eu não tinha tido durante toda a vida dela, antes de morrer, entregou a vida dela para o Senhor. Ela foi para a glória. Então toda a minha família serve ao Senhor. Então muitas vezes a gente não imagina, sabe, do que Deus é capaz de fazer pelas nossas vidas. Não vamos potencializar os gigantes que venham contra nós. Precisamos entender que nenhum gigante, nenhum é imbatível. Mas paizão, e a enfermidade? Deus cura a enfermidade. Eu hoje orei para uma pessoa, e eu não estou expondo porque eu não estou falando o nome, e ela recebeu um diagnóstico médico, e eu falei para ela assim: há 4 meses atrás eu recebi um diagnóstico médico também. Eu fiz um exame de sangue e a médica ligou para a minha casa, ela era brasileira, e falou assim: seu José Maurício, o senhor está com nódulo na próstata. Eu gosto muito de ser vulnerável para a igreja, ou para qualquer lugar que eu esteja, porque quando eu sou eu mesmo, a ponto de falar isso para a igreja. Muitos aqui não sabem, o pessoal do staff eu contei. E ela no telefone falou assim para mim: o senhor está com nódulo na... Eu morri naquela hora. Eu virei para ela no telefone e falei assim: doutora, não seria melhor eu procurar um especialista? Aí ela virou para mim e falou assim: tem como o senhor vir amanhã aqui no consultório? Nem sabia que aqui tinha isso, né? Eu fui no consultório e falei: vou pedir para o senhor procurar outro médico. Eu falei: mas por quê, doutor? Porque o senhor quebrou a aliança, a confiança entre paciente e médico. O senhor foi dizer por que o senhor não procurava um especialista. Eu falei: mas a senhora me liga, fala por telefone uma notícia dessa. Eu fiquei arrasado, não fiz nada demais. A senhora não é médica de próstata, a senhora não é urologista. Então, a partir de hoje eu não posso mais atender. Mas olha só, essa chave que eu preciso que você pegue. Precisava. A gente perde, às vezes, é isso, de se pegar nesses pontos, sabe? Deus Ele é tão categórico em detalhes pequenos. Ele precisava fazer aquilo para que eu fosse no especialista. E aí eu fui no urologista. E eu lembro como se fosse hoje. Uma pessoa da igreja acompanhou um homem, que eu não falo inglês ainda, né? E ele fala. E quando chegou lá, o médico falou: vamos fazer um exame agora? E ele fez. E tirou meu sangue e fez um exame local. E falou assim: espera 2 horas, daqui a pouco você volta. Quando eu voltei, eu lembro, eu nervoso, meu coração parece que ia sair pela boca. E esse irmãozinho da igreja sentado: calma, paizão. E aí o rapaz entrou, um médico baixinho, ele entra com um papel na mão e senta. E americano fala, em inglês, né? Seu José Maurício. Aí o rapaz da igreja traduziu: eu preciso te falar uma coisa. Aí eu morri, quase morri, Laís, de verdade. Eu falei: gente, estou com câncer na próstata. Ele falou assim: então, o exame que o senhor fez hoje é o exame mais específico para esse tipo de local aqui nos Estados Unidos. Aí falou o nome do exame: o senhor tem uma chance de ter câncer de 1 a 100, de 4%. O senhor não tem câncer nenhum. O senhor não vai morrer de câncer de próstata. Sabe por quê? O senhor está com esse nódulo na próstata porque o senhor está fazendo reposição de testosterona. E aí a próstata incha e aí o resultado acusou. E o que eu quero dizer com isso? Nenhum diagnóstico médico, nenhum gigante é maior do que o Deus que eu sirvo e o que você serve. Isso é para a honra e glória do Senhor, não é para mim. E a mesma coisa eu digo para todas as pessoas que a gente vai orar, ou seja por enfermidade, ou seja por documento, ou seja por restauração de casamento, porque eu conheço um Jesus que ressuscitou, que restaurou, que deu vida. Há 4 anos atrás, a minha primeira pregação aqui, eu falei sobre isso, um amor furioso. Há 4 anos atrás, eu estava no leito de uma UTI, na cidade onde eu morava, lá em Cabo Frio. No 4º dia, ligaram para minha esposa e falaram: dona Alice, vamos ter que entubar o seu Maurício. E ela ligou para o nosso filho, que era o André Fernandes, pastor da Lagoinha de Miami, e ele parou o culto e falou: igreja, vamos orar pelo meu pai, ele vai ser entubado. Essa mulher aqui,
que a gente está junto há 44 anos, se posicionou, porque ela já era crente e ela sabia que existia um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que ela pedisse ou do que ela imaginasse. E ela foi na varanda do nosso apartamento, lá em Cabo Frio, e olhou para o céu e falou: Senhor, a partir de hoje, eu não quero ouvir palavras de homem, eu só creio nas suas palavras. E nesse momento, igreja, 2 pombas, ela tem isso registrado no celular, 2 pombas, 2 aves, pousaram na varanda do nosso apartamento, que nunca tinha pousado nenhuma ave. E ela, chorando, nervosa, pegou o celular, bateu a foto, as pombinhas bateram asa muito forte e voaram. 3 dias depois, eu sempre falo isso, o Senhor ressuscitou no 3º dia, é muito forte. 3 dias depois, eu estava de alta em casa e eu não fui entubado. Mas, amém, 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 mas não acabou. Quando eu chego em casa, o Senhor vai no meu ouvido, audivelmente, e fala: calma, filho, eu tenho mais para você. E quem não sabe dessa história, por favor, pega essa chave. Uma mulher de Dubai, lá dos Emirados Árabes, que a gente nunca viu, entrou em contato com a Alice no Instagram e falou: Alice, você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu fui ovelha do seu filho lá em Miami por 6 meses, e ele abençoou muito a minha casa. Eu estou vendo você dizer no Instagram que você não vê o seu filho, nem o seu neto, que nasceu há 3 anos. Eu quero abençoar a sua viagem. E a Alice riu, com muita educação, e falou: muito obrigado, Rafaela, mas é muito caro. E ela riu do outro lado e falou: Alice, eu não quero saber quanto que é. O Senhor me levantou para te abençoar. Ela pagou o nosso teste de Covid em Cabo Frio, mandou a gente num voo para Cancún, colocou a gente num resort na beira da praia. Eu, sem falar inglês, não sabia nem o que era all inclusive. A gente ficou num resort, é verdade. Nem a água mineral eu não paguei. Eu tomava café, almoçava e jantava no restaurante flutuante. Ela fez questão de ser um resort em Cancún. 15 dias se passaram, ela fez um teste, mandou um profissional no nosso quarto tirar o sangue. Precisava de um teste negativo para entrar em Miami. Mandou uma van executiva nos buscar e mandou a gente num voo de 1ª classe para Miami, sem nunca ter nos conhecido. 2 anos se passaram, o nosso filho foi embora para o Brasil, assumir a igreja de Alphaville, e ele falou assim: pai, eu quero honrar você e mamãe. Eu quero reconhecer você como pastores da Lagoinha aqui nos Estados Unidos. E a gente foi para uma noite que marcou a nossa vida, na nossa Global lá em Orlando, a igreja lotada, e ele abençoou, consagrou a gente, a pastor. E quando a gente saiu dali, as pessoas querem celebrar, vêm apertar sua mão, te dar os parabéns. E eu lembro que uma mão chegou assim no meu ombro e fez assim. Quando eu virei para trás, você, a Rafaela e o marido dela vieram de Dubai para conhecer a gente. Isso não é natural, isso é sobrenatural. E a gente está aqui esses 4 anos porque Deus levantou uma pessoa. Deus levantou uma pessoa da igreja dele para poder trazer a gente para cá. Então, meu irmão e minha irmã, traga Jesus para o centro. Ele é tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Nada acontece pela força do seu braço. Recebe essa palavra. Amanhã, quando você acordar e for trabalhar, o seu trabalho vem do Senhor, a tua família vem do Senhor, a sua saúde vem do Senhor. Jesus é o centro de tudo. Você não precisa de mais nada a não ser Jesus, porque tudo que você precisa, Jesus tem. Aleluia! Aleluia, Jesus! Gente, eu nem já estou... Meu Deus, não vou pregar mais. Já passou? Meu Deus do céu. Pastor Diego, me perdoa, eu te amo, pastor. Fazer o quê? 6º ponto. Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele. Em João 14:12 diz: aquele que crê em mim também fará obras maiores do que eu faço. Fará coisas ainda maiores que esta, porque eu vou para o Pai. Isso é uma palavra, isso não é uma palavra motivacional. Ele é a coluna de nuvem. Eu termino aqui porque eu nem vou continuar. Eu vou deixar os outros pontos para outra pregação, porque não vai dar. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor faz isso. Obrigado, Jesus. Eu quero só terminar dizendo que Deus é a coluna de nuvem
de dia e a coluna de fogo à noite. Se você e eu chegamos aqui, é porque durante o dia e durante a noite o Senhor te protegeu, o Senhor te guiou, o Senhor te livrou, senão a gente não estaria aqui. Então tudo por Ele, Ele é o centro de todas as coisas, não sou eu, não é o pastor da nossa igreja, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu irmão. Honre sim pessoas que merecem honra, mas tragam Jesus para o centro de todas as coisas. Amém? Que o Senhor manifeste a tua glória sobre a igreja de Lagoinha Field, despertando o coração dos teus filhos, que possamos experimentar o sobrenatural da tua presença e viver milagres reais todos os dias com Jesus no centro das nossas vidas. Amém, igreja? Aleluia!